Fala galera, advocacia na varanda, muito legal, muito bacana. Vamos para mais um episódio? Muito bem, e esse episódio está tratando do ônus probatório. O nome do episódio é ônus probatório, a viagem. Muito bem, muito legal. Gente, ônus da prova é tudo, absolutamente tudo. Advogado que não conhece o ônus da prova não sabe advogar. Desculpa, mas o advogado que não conhece o ônus da prova não sabe advogar. Ele imagina, ele pensa que sabe advogar, mas na verdade ele não sabe. O advogado precisa dominar este tema, ele precisa saber exatamente quem dentro do processo que ele está tem que provar. Se um fato ele é de prova do autor ou se ele é de prova do réu, como é que funciona toda essa situação. É imprescindível que o advogado conheça e conheça muito bem o ônus probatório. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e contar essa história bem interessante, bem bacana que eu vou contar para vocês. O ônus probatório, ele está previsto no CPC, no Código de Processo Civil, no artigo 373. E na CLT, para quem é da área trabalhista, está no artigo 818 da CLT. E tecnicamente, os dois artigos trazem a seguinte redação: ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ok? Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. E ao réu cabe a prova do fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor. Esse é o teor da lei, dos artigos que tratam do ônus probatório. Entendeu o que eu disse? Você tem com clareza isso na cabeça, mas clareza ímpar mesmo, clareza verdadeira mesmo? Olha lá, hein? Vamos ver se você sabe o que é isso mesmo. Porque tecnicamente ele é um pouquinho delicado de entender, um pouquinho enroscado de entender, e eu tinha dificuldade com isso, confesso para vocês que eu tinha dificuldade com isso, até o dia que eu fiz uma viagem a trabalho com o advogado que eu trabalhava na época, e ele me clareou a cabeça, ele me iluminou a cabeça. Esse advogado era o Dr. Isaías Lopes, hoje infelizmente já falecido, mas foi um advogado que eu trabalhei com ele no começo da carreira, né? Tô falando coisa de 2003, 2004, né? Coisa de mais de 20 anos atrás, né? O saudoso Isaías, grande amigo, uma pessoa fantástica, uma figura que eu trago boas lembranças e aprendi muito com o Isaías, muito mesmo. Com o Isaías eu aprendi o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer na advocacia empresarial, né? Aprendi com os acertos e com os erros do Isaías, trazendo aí muito conhecimento, muita coisa que depois eu coloquei em prática na advocacia, né? E foi exatamente numa viagem para fazer uma audiência, uma viagem que a gente estava fazendo para Guaxupé. Já ouviu falar de Guaxupé? Guaxupé fica no sul de Minas, né? E por coincidência, fica pertinho da cidade de Guaranésia, que é a terra natal dos meus pais. Na verdade, minha mãe nasceu em Juruáia e meu pai nasceu em Guaranésia, mas eles se conheceram em Guaranésia e casaram em Guaranésia, né? E Guaranésia fica a 15 minutos de Guaxupé, né? Então, na minha infância, quando eu viajava para Guaranésia, normalmente eu também ia para casa dos primos lá em Guaxupé. E de repente estava eu com o Dr. Isaías indo para Guaxupé fazer uma audiência trabalhista, muito legal. E foi nessa situação toda que o Isaías falou para mim assim: Rogerinho, pega o processo que nós vamos fixar agora aqui o ônus probatório, vamos fazer a fixação do ônus probatório para a gente poder fazer a instrução do processo na audiência. E lá vou eu, né? Peguei o processo físico, tirei da pasta, abri o processo e ele falou para mim assim: horas extras, de quem que é a prova das horas extras? Aí eu falei: a prova das horas extras aqui é do reclamante, é do empregado, do autor da ação. O Zé falou assim: não é não. Nesse caso aí, de acordo com a defesa, o ônus é nosso, é da empresa. Eu falei: não, tá certo, então é da empresa, tal. Aí ele falou assim: o pedido de demissão, de quem que é o ônus do pedido de demissão?
Eu falei, o pedido de demissão do reclamante? Ele falou assim, não, também é nosso. Rogério, você não sabe o que é o ônus da prova, tô vendo, né? Eu falei, olha, Isaías, eu já tô meio perdido aqui. Eu imaginei que eu sabia. Artigo 373, artigo 818, mas diante de tudo que você está dizendo aqui, eu já tô meio perdido, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas fica tranquilo que eu vou te explicar o que é ônus probatório. E explicou para eu nunca mais esquecer. Ele virou para mim e falou assim, Rogerinho, olha só, quando o autor, na inicial, ele conta uma história e a gente diz que aquela história na defesa não é verdadeira, que aquela história é falsa, não é verdade aquilo que está sendo relatado ali, quem tem que fazer a prova é o autor, é o reclamante. Agora, quando a gente ouve, lê essa história e inventa uma defesa, cria uma desculpa, alega alguma coisa ali em defesa, mas reconhece que aquilo aconteceu, mas dá uma justificativa, a gente atrai para a empresa a obrigação de provar, atrai o ônus probatório. Olha que louco, gente, quando a gente nega o fato que está descrito na inicial, o ônus é do reclamante, é do autor. Mas quando a gente reconhece aquele fato e dá uma desculpa, né? Cria uma defesa, sustenta outro fato, uma tese de defesa, a gente atrai para a gente a obrigação de provar. Essas foram as palavras sábias do Isaías que fizeram um clique na minha cabeça e a partir desse momento eu comecei a entender cabalmente o que é o ônus probatório, né? Ao autor cabe provar o fato constitutivo do seu direito. Então, quando você nega aquele fato que foi alegado, ele tem que provar, porque ele tem que provar o fato que constitui o direito. Agora, quando na defesa a gente nega o fato e justifica, apresenta ali uma justificativa, apresenta um fato modificativo, extintivo, impeditivo do direito do autor, a gente atrai na defesa a obrigação de provar. Então é a contestação, é a defesa que distribui o ônus probatório, é um poder grande na mão do advogado que faz a defesa, que faz a contestação, porque ele tem o poder de distribuir o ônus probatório. Se ele nega o fato, o ônus fica com o autor. Agora, se ele reconhece o fato e alega uma justificativa, uma defesa, alegando o fato modificativo, impeditivo ou extintivo daquele direito, ele traz para ele a obrigação de provar. Olha que bacana, né? É a sabedoria na simplicidade, como se fosse um anjo que veio aí e me contou isso da forma mais simples possível e abriu minha cabeça para nunca mais esquecer. Grande Isaías, saudade de você, meu amigo, e agradeço aí por tudo, por todos os ensinamentos. É isso aí, gente. Ônus da prova, a viagem. Você já saiu do canal aí no YouTube? Se não saiu do canal no YouTube ainda, bora seguir que tem muita coisa legal, muita coisa bacana aqui no Advocacia na Varanda, que é muito conhecimento, mas além de muito conhecimento também é muito entretenimento. Abraço para você e até uma próxima.